Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos a esse podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias e hoje eu quero trazer para vocês aqui atributos para o sucesso. Quais são os atributos para o sucesso? Quais são os atributos que, uma vez que eu aplicar, uma vez que eu decidir fazer, que vai realmente me transformar como pessoa, como profissional? Como eu consigo reverter as dificuldades, as coisas que não estão andando muito bem, ou até mesmo melhorar aquilo que eu já julgo interessante. É engraçado, eu sempre falo isso, que dá para melhorar. É sempre muito importante a gente entender isso. Os altos e baixos, eles fazem parte total de tudo isso que a gente vive, sabia? É importante a gente entender. As coisas no ambiente externo, na rua, em tudo aquilo que a gente não controla, na empresa, dentro da nossa casa, elas sofrem alterações. Nós é que acreditamos por algum motivo dentro da nossa zona de conforto que as coisas elas não mudam, ou pelo menos que nós não gostaríamos que ela mudasse. Então, ainda nós estamos oscilando muito. O que significa oscilar muito, Patrícia? Significa que enquanto o mundo externo, as coisas externas mudarem bruscamente como vem acontecendo de uns 2 anos para cá, muito mais agora, e nós nos abalarmos com isso, nós sentirmos isso de uma forma muito forte, significa que ainda está havendo uma certa imaturidade emocional. Nós não estamos obtendo uma clareza sobre as coisas que estão acontecendo. Quando a gente sofre muito com o ambiente externo, significa que ainda nós estamos criando expectativas. E essas expectativas, elas nos mantêm muito abalado. Elas nos puxam para baixo. Claro, porque eu não controlo as outras pessoas. Eu não controlo ações de determinadas pessoas em relação ao meio em que eu vivo. Então, a única coisa que eu consigo controlar realmente é a mim. Aquilo que eu posso fazer de importante, onde eu consiga minimamente, diariamente, me fortalecer. Isso é uma outra coisa que eu vou trazer, inclusive, num podcast, falando exatamente só sobre isso, que nós queremos mudar muito rápido e nós temos uma pressa muito grande. Essa pressa, ela não nos ajuda, muito pelo contrário. Quando nós buscamos informações, nós começamos ali a nos alimentarmos de possibilidades. Por que eu digo possibilidades? Porque nós não temos ainda a verdade daquele resultado enquanto nós não aplicarmos. Então, se eu tenho uma ferramenta, se foi me dado uma metodologia, seja em dicas, em informações, em formas, em técnicas, eu ainda não sei como é e como funciona. Sim, eu tenho cases, eu tenho provas social, eu tenho provas de que realmente isso é importante e interessante. Sim, isso também, ele fala aos meus ouvidos. Quando você começa a falar, eu entendo isso, eu acho muito bacana. Ótimo, eu consigo vibrar com você falando e vejo sim possibilidades da gente fazer isso. Só que tudo isso ainda está no campo das suas ideias. Você ainda não aplicou o que você aprendeu. Então, todas essas informações, elas estão no campo das suas ideias. Deu para entender? Agora, quando a gente começa a pegar um pouquinho por dia de cada informação inserida em método, em técnica, em dica, aí sim a gente vai começar a experienciar um resultado minimamente diferente daqueles que nós estamos acostumados. Então,
Quando você fala, mas as pessoas querem pegar as informações e fazer da noite para o dia. Pode reparar. Isso que a gente chama um perfil até de profissional fogo de palha. Ele vem, ele quer, ele faz tudo da noite para o dia, ele fica todo empolgado, mas na hora que você começa a dar um resultado, na hora que você começa a dar uma atribuição maior para ele ou a mais, ele já se desmotiva. Ele se desmotiva no primeiro desafio que ele tem. Por quê? Cadê aquele gás todo? Aquele gás todo, ele foi por água abaixo porque ele não internalizou o aprendizado e aplicou para entender como ele funciona. Ele achou aquilo tudo muito legal, tudo muito interessante e realmente acreditou que na primeira mão que ele fosse fazer alguma coisa, o negócio já ia acontecer e ele já ia ter resultado. Muito pelo contrário. Sim, significativamente nós conseguimos ver um resultado. Conseguimos sim. Quando nós começamos a mudar a nossa forma de pensar, por consequência, a gente já começa a mudar o nosso hábito. Mas isso ainda não é da noite para o dia. Nós precisamos que o cérebro seja treinado. Nós precisamos internalizar. Eu vou trazer para vocês aqui as 4 etapas do aprendizado, que é muito bacana, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender muito mais esses processos de como eles se comportam dentro da nossa mente em relação ao nosso comportamento. Então, hoje a ideia aqui é trazer esses atributos para que você internalize, para que você realmente consiga conhecer, em primeiro lugar, esses atributos. Patrícia, de repente você vai falar algum aí que eu já sei, então tá certo, né? Isso significa que eu já faça? Provavelmente não. Você conhecer, mais uma vez, você está no campo das informações. Agora você vai à prática. E na prática é que nós vamos saber se realmente isso tá te dando resultado, tá certo? Então vamos lá. 3 atributos, tá? Para você realmente aplicar na sua vida e fazer a diferença. O primeiro deles é você ter clareza de autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto. Isso significa que é o conceito que uma pessoa tem dela mesma, tá certo? E isso vai influenciar as suas atitudes comportamentais. Isso vai influenciar nas suas escolhas e decisões. Olha que interessante. Quando você não tem clareza do autoconhecimento, é o exemplo que eu acabei de dar agora. Tudo que acontece no ambiente externo me abala. Eu estou sempre no efeito W. Eu subo, eu desço. Eu subo, eu desço. Isso não é bom. Não é bom para a saúde mental, não é bom para a saúde física, não é bom para a saúde espiritual. Então, é importante nós entendermos esses efeitos externos e por que eles acontecem. E o único mecanismo que pode te ajudar é ter clareza de autoconhecimento. É você saber realmente por que você fica muito irritado, por que você fica muito triste com situações de ambientes externos, porque eles te afetam tanto. Então, quando você entender isso, os seus comportamentos vão ser muito melhores, mais assertivos, mais seguro, você vai se sentir muito melhor. As suas escolhas e as suas decisões vão ser muito mais assertivas, vão ser mais objetivas. Patrícia, mas eu ainda erro quando eu aplico algumas coisas. Não tem problema, não existe 100% de nada. Mas um degrau que você subir já é uma evolução. Um degrau que você subir, você já começa a perceber uma mudança em você e no mundo externo. O segundo atributo é o senso de competência profissional. É conhecer seus pontos fortes e saber explorá-los. Isso, gente, gera confiança em sua própria capacidade. Patrícia, não entendi. Quando você fala dos seus pontos de força, eu me comunico bem, eu realmente sou determinado, eu sou uma pessoa. Porque, veja, a determinação, ela é um ponto de força porque você se sente encorajado a fazer algo quando você precisa, você se sente disposto. Isso são pontos de força que te ajudam muito. Então, a comunicação, ela é um dos pontos de força que você pode usar em negociar, em prospectar, em conversar com outros.
outra, em pedir um aumento, uma vez que você tem a comunicação nata e que você sabe que você é bom no que fala e faz, você, quando for fazer alguma coisa com clareza, usando esse atributo do senso de competência, usando seus pontos de força, vai ser outro mundo. Você vai conseguir um resultado muito maior. Você vai passar uma segurança inimaginável. As pessoas vão olhar para você e você pode até não estar com tanta certeza do que você está falando ali, mas a clareza que você passa, a comunicação que você passa é tão grande que você ganha credibilidade. Mas é lógico que você sempre estará pautado na ética, na verdade, porque isso é um plus que não tem tamanho. Isso é uma soma, isso é o primordial. Então, quando você realmente conhece os seus pontos de força, eu tenho uma live falando sobre os pontos de força, inclusive ajudo a montar os pilares, construindo os seus pilares, procura, tá no canal. Eu tenho certeza que na hora que você tiver isso nas mãos, que você entender quais são os seus pontos de força, isso vai ser fantástico para você. Você vai começar a ser mais confiante no que faz, você vai ter mais engajamento, isso vai te fazer um bem enorme e você vai começar a ver brilho nos olhos das pessoas em relação a você. Isso é fantástico, tá certo? E terceiro e último, percepção pessoal de oportunidades profissionais. Não entendi, Patrícia. É a capacidade de identificar oportunidades e de agir estrategicamente para aproveitá-las. Porque não adianta nada você simplesmente identificar a oportunidade. Bom, primeiro, vamos lá. Já identificar a oportunidade já te faz sair da média das pessoas medíocres, mediano ali, todo mundo pensando igual. A partir do momento em que você tem a capacidade de identificar oportunidades, o próximo passo é você realmente montar estratégias para aproveitar o momento que você está absorvendo ali sobre as oportunidades. Também não adianta você enxergar a oportunidade e você travar nas ações, não fazer estratégias para agir. E às vezes você não faz, não executa por medo ou insegurança. Então você acaba ficando travado porque você até tem uma visão, você tem uma facilidade de identificar oportunidades, mas tem medo de dar um próximo passo. Tá certo? E ao mesmo tempo, o contrário também pode acontecer. Você pode estar criando, agindo várias estratégias, montando vários temas, montando vários projetos e você não consegue executar, ter bons resultados com ele, justamente porque você não está ativando a capacidade de identificar a oportunidade, ou seja, é aquele famoso ditado que diz: não jogue pérolas aos porcos, ou seja, se você identifica que você realmente tem o ouro na mão, mas não sabe para quem dar, é perdido. Então, o casamento, a percepção pessoal de oportunidades profissionais, ele tem essa base, né? A capacidade que você tem de identificar a oportunidade, enxergou? Show! Como eu vou agora abraçar? Como é que eu vou aproveitar essa oportunidade do mercado? O que está me trazendo de interessante, de importante isso? Eu vou falar bastante disso na próxima live, na terça-feira, se eu não me engano, é dia 29, sobre pandemia, hábitos, trabalho e comportamento, as oportunidades que tem diante de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento desafiador. Então, entra na live de terça-feira que você vai tirar um pouco das dúvidas do que eu estou falando aqui. Entendeu? Então, esses 3 atributos é essencial para você começar a obter mais sucesso, aplicando um pouco por dia antes, internalizando isso, entendendo os ganhos que você tem, entendendo de fato quais são os valores que esses atributos têm para você e realmente aproveitar essas oportunidades. Abrace, não tenha medo e se tiver com medo, identifique e procure avançar um pouquinho por dia. Não queira fazer tudo de uma vez, porque a queda pode fazer você não querer se levantar mais por uma zona de conforto ou por um medo e até você travar. Então, um pouco por dia, dê uma escorregada, avança, um pouco por dia, quando você menos esperar, você já caminhou muito.
e assim de uma forma muito significativa. Se esse podcast fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, distribua esse conteúdo para mais pessoas, para que as pessoas possam beber dessa fonte, para que elas possam realmente aprender um pouco por dia, para que a gente tenha um mundo melhor, porque tem muitas coisas boas. Infelizmente, são as ruins ainda que são evidenciadas, mas eu te garanto, assim como você está me ouvindo, tem pessoas como você, tem muita gente boa nesse mercado, tem muita gente boa nesse mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.